gente pode mudar a nossa vida em 1 segundo. Para melhor ou para pior. O meu foi no mergulho, em 1 segundo eu quebrei o pescoço e fiquei tetraplégico. Mas em 1 minuto também eu decidi um dia, trabalhar em escolha, e me reinventar, e me reinventei. Então tudo pode se dar em um instante. Eu aprendi um momento pela dor, e hoje eu quero ensinar pelo amor. E o meu objetivo hoje aqui é levar vocês a ter um novo olhar, uma nova perspectiva sobre o mundo e sobre o outro. Lógico, dentro de uma visão positiva. Porque dentro de uma visão negativa a gente não enxerga nada. O positivo é tirar o melhor de qualquer lugar ou de qualquer pessoa. Vocês já ouviram falar em crise ultimamente? De fato existe uma crise. Uma crise econômica, uma crise política, e não que ela impacte em nossas vidas. Só que a gente vive numa crise que todo mundo vive falando sobre ela, e geralmente isso gera um contágio, e cada vez mais parece que a gente se enterra. Mas eu quero contar uma coisa para vocês. A crise para a gente não é novidade. A gente tem crise do dia que nasce ao dia que morre. Seja a crise que for. Ninguém nunca vai passar pela sua existência sem ter um problema. A vida é feita de perdas e ganhos. Nós vamos perder alguém que amamos, vamos perder o emprego, vamos ter um conflito com um relacionamento. Tanto na vida pessoal como na vida profissional. E eu tive a minha crise, uma crise existencial, em um certo momento da minha vida, que foi após o meu acidente. Eu em 98, eu tinha 22 anos, e eu estava fazendo faculdade em Ciências Sociais, estava próximo a me formar. Mas de repente, da noite para o dia, a minha vida mudou. Quando eu estava passeando numa praia em Fortaleza, e eu, ao colocar o carro em cima de uma balsa, ao atravessar o rio, eu resolvi mergulhar. E eu mergulhei nesse rio de ponta cabeça. Eu entrei de cabeça, como tudo eu fazia na vida. Só que o rio era raso e eu não conhecia a profundidade. E eu quebrei o pescoço. Perdi movimento de braço e pernas. A minha vida mudou da noite para o dia. Naquela época, eu digo que o dinheiro perdeu o valor, mas não a sua importância, porque tudo passou a ser mais caro. E ali mudou drasticamente a minha vida. O meu propósito de vida agora era a reabilitação. Primeiro eu queria sobreviver, porque eu fiquei 6 meses no UTI, entre a vida e a morte. Eu tive 2 paradas cardíacas, voltei com adrenalina, com fibrilador. Eu tive 2 paradas respiratórias. Eu fiquei ligado a um traqueóstomo, um cano enfiado na minha traqueia, uma máquina que respirava por mim. Eu tenho 19 anos que eu sou tetraplégico. Durante 10 anos eu fiquei parado. Eu não acreditava que uma pessoa que só mexesse a cabeça pudesse agregar valor no mercado de trabalho. Eu me coloquei na condição de um inválido, um pobre coitado. Eu passava mais tempo deitado do que sentado. Só que há 9 anos atrás, a minha vida mudou completamente. Porque meu pai, que já tinha mal de Parkinson, uma doença degenerativa, ele veio a infartar. E quando ele infartou, eu tive que assumir a responsabilidade da minha casa. E quando o hospital veio cobrar, eu descobri que a gente estava falido. Ou seja, eu descobri que nada é ruim o suficiente que não possa piorar. Era eu tetra, meu pai com Parkinson infartado, e eu descobri que a gente estava falido. Ou seja, eu acumulei 3 crises. A gente não consegue o quê? Encontrar uma saída. Mas foi ali que eu me reinventei. Ao chegar no fundo do poço, que muita gente quer ruim, mas o fundo do poço tem uma vantagem. Se eu estou no fundo, eu não tenho mais para onde descer. Agora eu só posso subir. E de 9 anos para cá eu me modifiquei completamente. Eu me formei em psicologia, eu já ministrei mais de 500 palestras, eu já escrevi um livro que já está na 5ª edição, eu estou prestes a escrever um outro livro que vai ser feito, o prefácio, pelo Augusto Cury, ou seja, cheio de proposta. O que foi que mudou? Se a minha condição é a mesma, a tetraplegia. O que mudou foi o meu modo de pensar. A partir que eu mudei o meu modo de pensar, tudo mudou. Agora eu pergunto para vocês, e o que me motivou? Eu fui motivado pela dor. Mas não a minha dor. A dor de quem? A dor do meu pai. Aquele que tanto me amou. Meu pai sempre fez tudo por mim. E quando eu vi ele numa doença que era degenerativa, que ele estava cada vez pior,
e ele infartado, e eu pensando, e agora? Sem condições financeiras nenhuma para a gente manter uma doença dessa, vai ser complicado. E ali eu descobri o que significa a palavra motivação. O motivo que nos leva a ter uma ação. E o motivo que me levou a ter uma ação foi meu pai. E eu pergunto para vocês, qual o motivo que faz vocês estarem aqui hoje? Pela profissão, que vocês querem ser reconhecidos na profissão, porque tem filhos em casa e querem dar boa qualidade, um bom ensino, uma boa educação, porque querem ser orgulho para o pai, porque querem ser um bom parceiro e dar uma boa vida para a esposa ou para o marido. Todo mundo tem um motivo. Vocês estão alinhados com o motivo de vocês? Vocês estão constantemente pensando qual o motivo que me dá uma ação? Porque a gente sabe que a vida é difícil, a vida não é fácil. Você encontrou qual foi o motivo que te levou a ter ação. Isso fez com que eu acordasse para a vida. E eu me reinventasse. Mas Márcio, tudo bem. Beleza, e como é que a gente se reinventa? A gente tem que mudar o quê? Nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Até então, durante esses 10 anos, pessoal, para tudo eu tinha o quê? Uma desculpa, uma justificativa. Que é o que nós todos temos. Desculpa e justificativa para não fazer as coisas acontecerem. E eu era assim. Tanto na minha vida pessoal como profissional. E eu quero que vocês percebam que a nossa conduta humana é única só. É uma só. Ah, Márcio, discordo. Na vida profissional eu sou uma pessoa, na pessoal eu sou outra. Em casa eu brigo com minha irmã, mas não faço nada. Eu dou um tapa nela, mas no trabalho eu não brigo com o meu cliente. Porque tem uma consequência diferente. A vontade às vezes é a mesma. Então o nosso desejo, nossa vontade, nosso pensamento, ele é o mesmo, a nossa conduta também. O que nos diferencia do ambiente pessoal e profissional é o resultado, são as consequências, né? São as regras sociais. Se eu faço uma agressão fora, eu sou preso, sou demitido, enfim. Então tem uma consequência. Então a gente vai entender que a nossa vida pessoal está imbricada com a vida profissional. Não existe aquele negócio de, na vida pessoal eu estou ótimo, na profissional está uma desgraça. Não tem como. O problema do trabalho a gente traz para casa. E mexe com a questão da potência, né? Assim, o sentimento, a autoestima, a autoconfiança e vice-versa. Não tem como dizer que estou no trabalho e estou bem se eu estou com preocupação em casa, porque não tem como pagar as contas. Tem um filho doente, tem um filho que está envolvido com droga, tem um pai, enfim, não tem como. Então está tudo ligado. E a minha vida mudou pela faculdade da vida quando eu mudei o meu olhar. Eu comecei a ter o quê? Um aprendizado permanente, integral. Eu aprendia com tudo, tanto com a vida pessoal como com a vida profissional. Eu para tudo dava uma desculpa. Meus amigos sempre me chamavam para sair, eu dizia não. E minhas desculpas estavam pautadas em quê? Nas barreiras físicas. Eu dizia que não vou sair porque não tinha mais jeito de vir. Estava falido, vendi carro, não tinha como sair. Não tinha banheiro adaptado, não existiam rampas. Então eu sempre dizia que isso me impedia. Só que um dia eu tive que me reinventar, querendo mudar a minha realidade. Meus amigos chegaram lá em casa, agora numa nova fase, em que eu me intitulei empreendedor. Eu passei a ser empreendedor de mim mesmo. E o que era ser empreendedor de mim mesmo? Era uma pessoa que sempre dizia não e ia passar agora a dizer o quê? Sim. E aí, nessa nova fase, um dia chegou 5 amigos meus lá em casa e falaram assim, Márcio, foram lá e a gente começou a conversar, vamos sair? E nesse dia eu falei, sim. E eles tomaram um susto, vale? O Márcio dizendo sim. Ele sempre dizia não. Ele já sabia até decorado com as desculpas. Mas nesse dia eu disse sim. E eles olharam para mim e falaram, tu vai mesmo? Eu disse, vou. Ele, rapaz, vamos para casa, se arrumar, antes que ele desista. Foi todo mundo para casa, se arrumaram, vieram me pegar. E nesse dia eles me levaram para sair para onde? Para uma boate. Uma saída a grande estilo, né? E a gente foi para uma boate. Quando eu cheguei lá, qual foi a primeira coisa que eu me deparei? 2 lances de escada. As minhas tão temidas barreiras físicas. E nessa hora um amigo meu, que era muito precavido, ele filosofou. Olhou para mim e disse, Márcio, lascou. E eu perguntei por quê. Ele falou, aí, 2 lances de escada. Eu falei, qual o problema? Vocês se mexem para quê? 5 machos. Dava para cada um pegar um na perna, um na outra, um no braço, num. Ainda sobrava um. Para puxar pelas orelhas, eu ia dizendo, vem por aqui, vem por ali. Mas esse meu amigo que era muito precavido, olhou para mim e disse, Márcio, tu não entendeu. O problema não é para subir. O problema é na hora de descer, que a gente vê todo mundo bêbado. Aí eu falei, rapaz, agora você me arranjou um problema.
Mas ser empreendedor, pessoal, não é só dizer sim, não. Não é só arriscar. É para todo problema encontrar uma solução. E naquela hora eu queria de fato mudar. Eu olhei para eles e disse: rapaz, vamos subir e curtir e nos divertir. Depois a gente já sabe que para todo bebo tem um santo que ajuda. E outra coisa, eu já era tetraplégico, eu não mexia nada. Eu nunca ouvi falar que um tetraplégico caiu da escada e ficou pentaplégico. Isso nem existe. E nesse dia eu subi, eu curti e me diverti. E quando eu cheguei em casa, eu passei por uma noite de reflexão. Eu descobri que as barreiras físicas nada me impediam, mas o que me impediam eram as barreiras psicológicas. E é aqui que a gente se encontra. Porque eu não estou vendo ninguém aqui em cadeira de rodas, mas cada um pode ter dentro de si as suas barreiras psicológicas, a forma de pensar. Porque foi numa noite de reflexão que eu percebi que as minhas desculpas e minhas justificativas eram medo. Medo da frustração, medo de falhar, de não conquistar aquilo que eu queria. Eu percebi, através da minha vida pessoal, que eu teria também uma capacidade de mudar a minha vida profissional. E aí eu pergunto aí para vocês, o que acorrenta vocês? Antigamente, nos circos, os circos eles levavam animais. E se você fosse lá, você ia ver que um elefante, ele é preso com uma corda, uma corrente na pata e um pino no chão. Só que um animal desse que pesa toneladas, você olha uma corrente na pata e um pino no chão, você pergunta, como é que ele consegue ficar preso a isso? Estranho, não? E aí eu vou dizer para vocês como é que isso acontece. Um elefante, quando ele é capturado na infância, quando ele é um filhote. E ele é levado ao picadeiro para ser adestrado, domesticado. E aí é colocado uma corrente na pata dele e um pino no chão. Mas ele é apenas um filhote. E ele tenta se libertar. E ele corre, mas ele cai. Ele tenta, mas a corrente é mais forte. E ele começa a ferir a pata e não consegue mudar nada. E ele começa a desistir. Por quê? Porque ele percebe que a corrente é mais forte do que ele. E ele cresce e se torna adulto. E por que agora ele não se liberta? Porque ele está condicionado a acreditar que ele não é capaz. E nós somos assim. Nós somos crianças e queremos ser super-heróis. Mas de repente alguém nos diz que a gente não pode voar. A gente acredita. A gente tenta e não pode. A gente tem sonho. E geralmente a gente quer ser o herói. Quer ser o policial. Quer ser o bombeiro. E nosso pai diz, isso não dá dinheiro. Você tem que ser doutor. Você tem que ser dentista. Você tem que ser médico. Você tem que ser advogado. A gente acredita nisso. A gente abandona os nossos sonhos. E aí o que acontece? A gente começa a ter desilusões. A gente começa a não acreditar que é capaz de fazer as coisas. E às vezes também, na própria educação, que às vezes é falha, porque a gente se forma para fazer o quê? Eu me formo para ser dentista para saber ser um bom dentista. Mas ninguém se forma para ser pai. E às vezes na educação, a gente pode ver na família, uma criança que está ali brincando e diz, papai, vou pegar aqui no copo, pai, não mexa aí, que isso não vai dar certo. A criança vai lá, mexe no copo, derruba. O que o pai faz? O que eu falei para você? Você não mexer aí. Olha o que você fez, um desastre. Tudo que você pega, você faz um desastre, né? Testemunho de merda. Vai já pro seu quarto, dá um tapa no menino, bota de castigo, bota para ficar de cara na parede, ou não sai do seu quarto durante tantas horas. O que a gente está fazendo ali com essa criança? Quando a gente diz que ela é desastrada, que tudo que ela pega ela derruba, que ela não sabe fazer nada. Não seria muito diferente se uma criança está brincando, pai, meu filho, cuidado, não mexa nisso. Mas se ele mexe e derruba, o pai fala, calma, pega um pano no chão, limpe, leve um copo para a cozinha, não tem problema, meu filho, só tenha mais cuidado quando for mexer nisso. Qual a diferença aí nessa educação? Muito está criando às vezes pessoas que vão ter medo e não vão se sentir capazes, porque aquele a quem ele depositava poder acabou não sabendo educar. Já outros não, aqueles que entenderam que eu posso errar, mas eu posso refazer, consertar e dar continuidade à minha vida, as coisas, esse vai ter mais potencial. Ah, Márcio, isso é o único fator determinante? Não, não é. Não existe fator determinante. Cada pessoa internaliza do seu modo.
Meu pai disse que ele tinha 8 irmãos e que na casa dele existia uma lei: quando um errava, os 9 apanhavam. E o avô dele, o pai dele batia demais. Só que meu pai disse: eu não gosto de apanhar e nunca vou bater no filho meu. E eu nunca apanhei. Já um irmão dele disse: rapaz, eu sempre apanhei e me tornei um homem sério e bem sucedido. Meus filhos vão apanhar todo dia. E haja pé, né? Então cada um internaliza e tira um aprendizado de uma mesma lição. E o importante é estar atento para saber qual a lição e qual o aprendizado que a gente quer levar para o nosso filho, através tanto da comunicação como do exemplo. Saber que às vezes sim, a gente pode ferir e magoar, que a gente vai estar acorrentado e a gente não vai poder saber, mas vai poder o quê? Pensar: o que me acorrenta? Por que hoje em dia eu tenho medo? E tentar se descobrir. Porque é no processo de autoconhecimento que eu posso gerenciar os meus passos. Nós temos que nos conhecer. Se nós não conhecemos o porquê do que me trava, como é que eu vou conseguir me destravar? Eu acabei me quebrando as minhas correntes quando eu comecei a reconhecer a minha capacidade. E aí eu peguei e fiz o quê? Eu não me culpabilizei. Eu comecei a me autorresponsabilizar. Eu sou o responsável por conseguir sair daquela situação. Então foi nessa fase de empreendedor de mim mesmo que eu comecei a gerar compromisso com os resultados e eu me programei a curto, médio e longo prazo. O que eu fiz para me reinventar? Primeiro eu pensei: o que eu posso fazer parado? Bem, eu posso falar e posso escutar. E eu pensei: por que não ser psicólogo? Eu entrei na faculdade de psicologia. Só que eu pensei: isso aí é uma meta de longo prazo. Mas eu precisava de dinheiro para longo ou para curto? Para curto. Estava falido. Eu pensei: o que eu vou fazer? Vou me formar em coach. Em pouco tempo eu já estou atendendo e já consegue criar receita. Comecei atrás dos amigos, dizer que eu tinha capacidade, atrás de um emprego, e arranjei meu primeiro emprego, que era fazer a contabilidade de uma empresa lá de casa, através de um programa. Eu digito no computador com a boca e eu fazia a contabilidade e levava o fluxo do caixa, tudo para esse cliente. Então de casa mesmo eu trabalhava. Só que para quem vive no alto custo de vida, pessoal, esse salário não bastava. E eu percebi que eu tinha que me qualificar, eu tinha que crescer, eu tinha que ampliar. Então foi aí que vi na faculdade. Eu estava em movimento. Como é que veio as palestras na minha vida? Eu digo que quando a gente está em movimento, as coisas, as oportunidades aparecem. Porque a oportunidade não bate na porta de casa. Mas quando a gente está em movimento, as chances vão surgindo. Quando eu estava em movimento, existe um hospital chamado Sara, que é um hospital que trabalha só com pessoas que são lesadas medulares, que é o meu caso, em cadeira de roda. E o meu fisioterapeuta era um cara que muito me incentivava. Um dia eu cheguei lá e contei para ele, né, que agora eu estava mudando, que tinha arranjado um emprego, que ia voltar a estudar. E ele ficou todo empolgado e falou: poxa, Marção, que bacana, cara, parabéns. Aproveitou a ocasião e falou assim: pô, eu queria te fazer um convite, vim aqui dar uma palestra. E eu falei: vou. E aí eu indo embora, ele voltou e me disse: Márcio, vem cá, me diz uma coisa, tu fala bem? E eu, como empreendedor, não tinha outra resposta a dizer que sim. E aí virei para ir embora e o Edson, que é meu cuidador, muito meu amigo, olhou para mim e falou assim: Márcio, desde quando tu fala bem? E eu falei: Edson, rapaz, eu falo bem muito. Se é bem falado, ele já descobriu no dia. Cheguei em casa, coloquei uma adaptação, comecei a digitar aquilo que eu ia falar. E todo dia, pessoal, eu sentava para poder decorar aquele texto, porque o meu medo era dar o brancão. E chegou o tal dia de dar palestra. Enfrentar mais um desafio. Um desafio que eu tinha muito medo. Que até então, para quem estava se sentindo inútil e improdutivo, já imaginou o que eu ia levar para as pessoas, o que eu ia falar. Mas eu fui. E aí, o primeiro palestrante começou a falar, e eu comecei a escutar e falei: vale, meu Deus do céu, o homem fala bem. E o temor começou a aumentar. Eu tinha adiado e estava ficando cada vez mais. Começou o segundo e o cara falava bem. Eu falei: pelo amor de Deus, onde é que eu me meti? Nesse dia eu descobri a vantagem de ser tetraplégico, que era não poder me levantar, porque se eu não tinha me levantado, de sair correndo. E aí ele pegou e foi o terceiro. Quando chegou no quarto, outra enfermeira foi lá para o palco e falou assim: agora com vocês, o palestrante Márcio Vaz. Aí eu filosofei, lascou, né? E falei: Edson, não tem mais para um fim, me leva. E o Edson começou a me levar. E o palco lá tinha uma rampa. E na hora que o Edson começou a subir a rampa, eu olhei para o Edson e falei: Edson, pelo amor de Deus, cuidado para não escorregar. E ele perguntou em que, eu falei: na merda.
Porque eu devo estar todo cagado. Rapaz, eu estava apavorado. E ele botou diante pro palco com plateia, que nem vocês. Um monte de cadeirante. E eu fiquei olhando. E o que foi que aconteceu comigo, pessoal? Deu brancão. Tudo que eu tinha medo, eu esqueci. Eu não sabia mais o que eu ia falar. Eu não tive pra onde correr. E eu tive que, mais uma vez, me reinventar. Como eu não sabia mais o que eu ia falar, que esqueci, eu comecei a falar o que os outros tinham falado. Só que no novo linguajar. Eu não tinha mais a visão negativa. Porque eles tudo falavam de preconceito e não sei o que. Eu comecei a falar de quê? Do lado positivo. As soluções. E as pessoas começaram a rir. E eu falei, olha. Quando eu terminei a palestra, o pessoal só não bateu palma em pé porque era cadeirante que nem eu. Mas eu pensei, se alguém levantar aqui, além de palestrante motivacional, eu vou virar pastor da Universal, né? E aí, naquele palco eu me descobri. Porque ser empreendedor é correr risco. Eu tive que me arriscar. E aquela pessoa que tinha medo de falar e não sabia o que ia falar, descobriu. E de repente eu não queria mais sair dali. Por quê? Porque eu me descobri que eu ia ser palestrante. Eu parei e pensei, a partir de hoje, eu vou falar. Eu vou transformar a vida das pessoas e vou me transformar. Então foi ali que eu me descobri. Só que a vida não é assim, pessoal. Não é um oba-oba. Ninguém bate nas nossas costas para dizer que a gente vai longe. O momento ali era propício. Mas geralmente as pessoas dizem que a gente não é capaz. Que os nossos sonhos não vão ser realizados. Essa é a realidade. Mas lá mesmo eu me deparei com isso. Eu encontrei um amigo meu, vulgo carne de pescoço. Eu olhei para ele e falei assim, e aí, gostou da palestra? Ele falou, mais ou menos. E eu, mais ou menos é melhor do que ruim, né? Eu falei, rapaz, quer saber uma coisa? Eu vou me tornar palestrante motivacional. Eu vou transformar a vida das pessoas, que é algo interessante, e vou transformar a minha vida. Eu vou ganhar dinheiro para isso. Ele olhou para mim e falou assim, coitado. Eu perguntei por quê. Ele, o pessoal não paga nem para quem anda. Imagina um aleijado, nem tu. Eu falei, rapaz, esse caba sabe como motivar, né? Mas me diz uma coisa, pessoal. Ele tinha maldade? Tinha não. Ele era cadeirante que nem eu. Ele apenas estava me dando o valor que ele se dava. De um nada. Mas por quê? Porque ele já tinha batido em portas. E aí as pessoas nunca tinham aberto a porta para eles. Ele estava me vendendo a realidade. A realidade de quem? Dele. A minha não. Por quê? Porque eu não entrei em sintonia. Eu digo que quando a gente é otimista, a crítica se transforma em construtiva. A gente não pode estar na sintonia do outro. Aquele que só tem desgraça para contar. Ele sai daqui, né? Urucubaca, sai daqui. Eu não. Eu tenho que me unir com quem? Com pessoas que pensam como eu. Pessoas que acreditam. E eu saí de lá e fui para casa. Sentei no computador, o antigo MSN na época, e comecei a digitar com outro amigo meu, também deficiente. E eu falei, rapaz, eu tive uma experiência mágica. Dei uma palestra, me senti útil, produtivo. Ele falou, que bacana. Eu falei, só tem um problema. Eu quero me tornar palestrante, mas disseram que o palestrante não ganha nada para isso. Ele falou, é mesmo, pode me dar só um minuto. E ele colou um link de um palestrante. Eu fui lá olhar o site e perguntei, o que quer dizer isso? Quem é esse palestrante? Esse palestrante aí, ele cobra 40 mil reais para dar uma palestra. E ali eu percebi que cada um vale aquilo que representa. Aquilo que você gera, o conteúdo que você gera. O impacto e a transformação que você leva. É a história da sua vida. E eu pensei, poxa, então a realidade é outra. E aí eu, no dia seguinte, estava na faculdade, encontrei com meu amigo carne de pescoço. Olhei para ele e disse, rapaz, tu disse que palestrante não ganha dinheiro, homem. O outro amigo meu me mostrou o site de fulano de tal e disse que ele ganha 40 mil reais para isso. E o que foi que meu amigo carne de pescoço falou? Márcio, mas isso aí é 1 em 1 milhão. E eu olhei para ele e falei assim, pois bicho, prazer, eu sou esse 1 em 1 milhão. Porque se eu não acreditar em mim, pessoal, ninguém vai fazer isso. Aí eu pergunto, por que as pessoas não superam os seus desafios? Porque todo mundo, quando vai superar um desafio, a nossa expectativa é de que as coisas sejam fáceis, é uma reta. E a realidade não é essa. Então, nós não superamos nossos desafios por conta de quê? Das nossas expectativas. Eu penso que tudo vai ser fácil. E quando eu descubro que não é. Só que ser empreendedor é o quê? É superar os desafios. E a gente tem que saber que quando a gente fala de planejamento estratégico, ele é estratégico porque quando a gente se planeja é uma coisa, a estratégia é contornar as dificuldades. A gente tem que contornar essas dificuldades. E como é que a gente faz isso? Aprendendo com desafios. Uma vez eu trouxe uma palestra
em que eu falava a seguinte coisa: a impossibilidade consiste no não tentar. O que não quer dizer que nada não seja impossível. Quer dizer que se eu não tentar, a impossibilidade já é certa. E eu falava sobre barreiras psicológicas e barreiras psicológicas, ou barreiras físicas e barreiras psicológicas. E que as barreiras físicas em nada mais me impediam, mas sim as barreiras psicológicas me impediram por muito tempo. E aí, quando eu terminei a palestra, eu abri para perguntas. E aí uma pessoa que estava no meio da plateia olhou para mim e falou assim: Márcio, gostei muito do que você falou, me motivou, mas uma coisa eu discordo de você. Eu perguntei o quê? Ele falou: quando você disse que as barreiras físicas em nada lhe impedem. E eu olhei para ele e falei assim: pois me dê um exemplo. Ele olhou para mim e falou: fácil. Se eu quiser me levantar aqui e ir até o canto da sala, eu posso, mas você não. E nessa hora eu olhei para ele e falei assim: você teve um pequeno engano, amigo. E falei: Edson, vem cá. Me leva ali. E o Edson me levou até o canto da sala e me trouxe de volta. E quando eu voltei, eu olhei para ele e falei: companheiro, não importa como se vá, o importante é chegar lá. E ali eu mostrei para ele que todos nós temos limites, mas o que a gente não pode fazer, a gente pode delegar. Nós somos seres de relações, ninguém vive isolado, e nós nunca vamos ter todas as competências, só algumas. Mas aquilo que eu não posso, o outro pode fazer por mim. E para mim, nas barreiras físicas, mas também eu vou precisar de pessoas com outras competências que possam se unir às minhas. Vocês não são diferentes, vocês podem, talvez nem tudo só, mas de mão dada. Mas tem que acreditar, passei. Porque o problema não é o problema é a atitude em relação ao problema. Uma atitude pode mudar uma história. Existe no mundo, na psicologia organizacional, 3 competências que a gente chama de chá: conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento eu tenho que ter por quê? Porque eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Conhecimento eu aprendo numa palestra, lendo um livro, estudando, fazendo a faculdade. É o saber de vocês. Habilidade é quando eu ponho em prática. Só aprenderam de fato na prática do dia a dia. E atitude, que é o terceiro pilar das competências, é o querer fazer. Eu sempre digo que é o mais importante. Que quando a gente quer, a gente busca conhecimento e gera habilidade. Então, dentro de um processo de autoconhecimento, eu tenho que saber o quê? Que eu tenho que ter conhecimento, mas eu também tenho que ter atitude. Eu tenho que saber, dentro de um autoconhecimento, o que é que eu preciso mais. Eu conheço pessoas que têm muito conhecimento, mas têm pouca atitude. São inseguras, têm medo, acham que nunca sabem o suficiente. E ficam dizendo: eu tenho que me preparar cada vez mais. E não param de se preparar. E eu tenho pessoas que, quando eu dou uma palestra motivacional, e eu pego uma turma despreparada, o que eu alcanço no final? Eu motivei uma turma que se sente agora com coragem, mas despreparada. Ou seja, eu motivei pessoas despreparadas. Elas saem acreditando no seu potencial, mas saem dando o quê? Cabeçada na parede. E uma hora desiste. Eu dei combustível, mas combustível e motivação, uma hora acaba. E eu tenho pessoas que têm muita atitude, mas têm pouco conhecimento. Então o equilíbrio é o ideal. Eu falei para vocês que o conhecimento a gente adquire através dos estudos, leituras, palestras, treinamentos. A habilidade é na prática do dia a dia. E a atitude, onde é que a gente adquire? Na faculdade da vida. O aprendizado permanente e integral, em que todo momento a gente aprende, nos bons e nos maus. Numa troca de conversa, basta a gente ter um novo olhar sobre o mundo e sobre as pessoas. Vou só trazer um exemplo para vocês, da faculdade da vida, tá? E eu estava lá há uns tempo lá atrás, lá em casa, e eu sempre trabalho digitando, eu sempre imprimo muito trabalho. E esse trabalho, quando eu fui imprimir, saíram as folhas em branco. Eu pensei: olha, ou acabou a tinta, ou o cartucho travou. Na dúvida, eu liguei para uma locadora de vídeo perto lá de casa, que eles têm uns técnicos de informática. Eles vão lá e testam, se tiver descarregado, eles levam. Eu, beleza, chamei. E aí, quando esse técnico chegou lá em casa, que ele me viu, ele arregalou logo os olhos, né? Como quem diz: que diabo é isso, né? Só que geralmente as pessoas ficam constrangidas, e esse não.
Esse era aquele curioso. Olhou para mim e falou assim: que foi isso? Foi quando? Aí eu falei: foi tantos anos atrás e tal. Ele: foi mesmo? E é difícil? Eu falei: poxa, fácil não, né, meu velho? Poxa, cara, me diz uma coisa, tu já tentou se matar? Eu falei: não, nem dá, não me mexo, como é que mata? Pergunta óbvia, né? E aí o homem parou de perguntar, sentou de frente pro computador, abriu aqui o bicho do cartucho, os cartuchos correram de lado. No que ele tirou um cartucho, ele olhou pro lado e viu um porta-retrato. Eu com a Lula do lado. No que ele olhou, ele falou assim: quem é que tá aqui do teu lado? Tua irmã? Eu falei: não, minha irmã não. E ele olhou aqui: o que é? É prima? É da família? Eu falei: não, nem prima, nem da família. Ele: bora, diz logo quem é. E eu falei: minha namorada. Na hora que eu falei que era minha namorada, esse tio me regalou os olhos e falou: uia, namorando. Como quem diz, não mexe perna nem braço, você não quer saber de namorar, né? Na hora que eu pensei que as perguntas iam cessar, elas pioraram. Ele partiu pro campo da intimidade. Ele perguntou: vem cá, e como é que é na hora do vucu-vucu? E antes que ele abrisse a boca para perguntar de novo, eu falei: agora pera lá, compadre, vamos cá. Agora as perguntas quem faz sou eu. E tu é casado, solteiro, tico no fubá? E ele falou, nessa hora aquele cara alegre ficou triste. Sou casado. Eu falei: que tristeza é essa, homem? Mudou o semblante, como é que tá essa vida de casado? Ele falou: rapaz, uma desgraça. Eu perguntei por quê? Ele: rapaz, minha mulher tá grávida. E a gente tem um menino de 2 anos, ela tá grávida de 6 meses, tem um menino de 2 anos. Ela passa o dia em casa, mas não sei te dizer não. Quando eu chego em casa, parece que ela faz uma lista do que reclamar. É só reclamação. Te juro, cara, não tenho nem vontade de ir mais pra casa. Eu falei: é mesmo? Ele é. Eu olhei e falei assim: vem cá, nessa relação de vocês não tá faltando diálogo, não? E ele falou: DR? Discussão tem todo dia. E eu falei: não é discussão, é comunicação assertiva. Sentar e saber o que está acontecendo para saber o que cada um pode mudar. Ele falou: não, a gente sempre faz isso. Mas eu, e aí? Ele: não, eu faço a minha parte, ela não faz a dela. E eu pergunto: por que ela não faz a parte dela? Ela não tem compromisso. Eu falei: é mesmo? Não pode estar faltando nem incentivo, não? Ele: sim, e o que eu posso fazer? A minha parte eu não faço? Aí eu olhei para ele e falei: cá, me diz uma coisa, se você me permitir, vamos nos colocar no lugar do outro, né? Em poucas palavras, você me diz que sua mulher está grávida, ou seja, hormonalmente abalada, de um menino de 6 meses, né? Às vezes passou do peso que queria engordar, se olha no espelho, ou então está com o pé inchado, tem mal-estar, né? É o menino chutando a barriga, o cabelo não quer pintar e já não pode, né? Mexe com a vaidade, tantos fatores. Outra coisa, tem um menino de 2 anos, o menino é ótimo, mas venhamos e convenhamos, 2 anos, estágio, né? É um estágio pro inferno, o menino não para. Corre para todo lado, bota tudo na boca, não para quieto, se descuidar, bota o dedo na tomada, se não for, pega... Menino, você tem que ficar o quê? 24 horas ligado. Então, mulher grávida, menino de 2 anos correndo para todo lado, né? E se duvidar, tu também não deve ajudar, né? Então, aí tem que pegar um almocinho para marido, essas coisas, e aí não dá. Agora vamos lá, analisar como é que é teu dia. Teu dia sai de casa, vai trabalhar, conhece pessoas diferentes, vai em vários clientes, enche eles de pergunta, né? Então você tá só na ativa. Aí eu olhei para ele e falei assim: quem está mais apto para mudar, você ou ela? E outra coisa, você disse que faz a sua parte. Por que não pode ir além? Porque o nosso mal, pessoal, é que a gente faz sempre a nossa parte. Por que a gente não pode ir além? Usar a criatividade. Aí eu não ganho para isso. Ele nunca vai ganhar. Não vai além. A gente tem que ir além. E aí, ele olhou assim: sim, o que eu posso fazer? Tu vai sair daqui, vai passar na floricultura e comprar uma flor. Chegar em casa, faz um pequeno gesto, desce a flor para tua mulher. Esse cara olhou para mim com uma cara de discreto e falou assim: tu é doido, é macho? Se eu chego em casa e apronto uma dessa, a mulher quebra um pó de vassoura na minha cabeça e vai dizer: o que é que eu estou fazendo? Né? E isso é verdade, pessoal. Sabe por quê? Porque na verdade nossos gestos de gentileza são tão raros que a gente faz um gesto de gentileza com alguém, o outro estranha. Se for no trabalho, o cara diz: ih, essa alma quer reza, né? Vai pedir alguma coisa depois. Mas eu olhei para ele e falei assim: ó, não tem desculpa não. Tu vai fazer mais ou menos o que eu te falei. Só que vai aqui no quintal. Ele foi lá no quintal, lá de casa, e pegou uma flor, que é uma papoula. Depois pega essa papoula. Você vai chegar em casa e vai falar mesmo o que eu falei. E na hora que a mulher recriminar, você vai chegar para ela e vai dizer o seguinte: meu amor,
Você vai falar o que eu falei, não quero mais não. O que aconteceu hoje que eu fui num cliente, ele era tetraplégico, ele não mexia nada, só a cabeça. E aí eu vi que ele se relacionava, isso, aquilo, outro, e eu passei por um momento de reflexão, que às vezes eu podia estar fazendo uma tempestade d'água num copo, né? Uma tempestade d'água de uma encravada, enquanto tem pessoas com problemas bem mais sérios e conseguindo tocar a sua vida. E aí eu resolvi lhe trazer essa forma, por isso. Eu tenho certeza que ela vai entender. E ele saiu lá de casa, né, com o meu cartucho e essa flor. No dia seguinte era para ter trazido, mas não levou o meu cartucho. Demorou 2 dias. Quando ele chegou lá em casa, agora o curioso era eu. Quando ele chegou, eu perguntei logo para ele: e aí, como é que foi lá? Ele olhou para mim agora com um sorriso e falou assim: foi salmi. Esse salmi é um termo lá nosso, tá? Dizer, foi tudo jóia. E eu perguntei por quê. Ele: rapaz, entreguei a flor e falei mais ou menos o que tu falou. E a mulher começou a chorar. Trouxe logo um álbum de fotografia para a gente recordar. E a gente viu ali o tanto que a gente já tinha vivido junto e o quanto vale a pena a gente tentar. E eu olhei para ele e falei assim: tu tá vendo? Como às vezes precisa de tão pouco. Um único gesto de atenção. Às vezes é o escutar, é o presentear, que não custou nada, nem R$1. Foi uma flor arrancada lá de casa. Mas a vida não é um mar de rosa nem um romance. A rotina desgasta e amanhã vão vir as mesmas dificuldades. Então criatividade que é de graça, ela tem que ser o quê? Diária. Porque a vida é fácil, a gente é que dificulta. E, na verdade ela é até difícil, mas é na dificuldade que a gente mais aprende. Então a gente tem que dar vazão às coisas acontecerem. As pessoas perguntam: qual é a fórmula do sucesso? Eu digo: não sei. Eu sei te dizer qual é do fracasso. Que é criticar, reclamar e apelar. Todo mundo que critica todo mundo, esse nunca vai vencer na vida. Por quê? Porque quem é crítico só vê do outro o defeito e deixa de enxergar a qualidade. Quando a gente reclama demais, a gente gera novas conexões neuronais. É como se fosse uma trilha. Tudo que vem, só vem reclamação. Por quê? Porque a gente começa a enxergar o lado negativo da vida. E aí quando isso começa a acontecer de maneira, né, generalizada, eu começo a ficar triste, e é o que acaba nos levando a uma depressão. E apelar, são pessoas apelativas que pensam em quê? Eu vou apelar para a sorte, tudo vai ser diferente. E aí o que eu faço? Me apego a uma data, visto uma peça vermelha para atrair o amor, visto uma peça amarela para atrair dinheiro, ponho folha de parreira atrás da orelha, achando que minha vida vai transformar. Vai, pessoal. A fórmula do sucesso está na gratidão. Quando a gente agradece, a gente enxerga o lado bom da vida. A gente enxerga coisas boas. Então a gente está com olhar com a visão positiva, que eu falei que a gente tem que estar, para se permitir, para aprender. Então a gente está olhando tudo e aprendendo com tudo, com todos. Até de uma relação errada, de uma dificuldade, eu tiro um aprendizado. Da minha situação, o aprendizado que eu tive na minha vida, que eu falei da faculdade da vida, ele se deu aonde? Na UTI. Eu aprendi a ser grato na UTI. Eu falei para vocês que eu tive 2 paradas cardíacas e 2 paradas respiratórias. Que eu fiquei preso a um traqueóstomo. Era um cano enfiado na minha traqueia de uma máquina que respirava por mim. Mas um dia uma médica chegou para mim e falou assim: Márcio, eu tenho uma boa notícia. Você agora está apto para respirar. E nesse dia eu fiquei alegre, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste. Eu fiquei alegre porque eu estava prestes a me desvencilhar de uma experiência muito negativa, que era aquele respirador. Mas eu fiquei triste, porque eu tinha medo de sem aquela máquina não sobreviver. E apesar de estar prostrado numa cama sem mexer nada, eu não queria morrer, porque eu acreditava que ainda tinha muito a viver e já tinha um pai que dependia de mim. Então eu não queria passar por aquela dificuldade, eu não queria morrer. Mas aí, nesse dia, a vida me deu o maior aprendizado. Quando a médica me sentou numa cadeira para tirar o traqueóstomo. E ali eu tive uma experiência mágica de sensação divina, que eu não vou falar para vocês em fala, eu vou mostrar em gesto. Mas é uma dimensão que talvez vocês nunca vão alcançar. Espero que não, porque só a vivência é que nos ensina. E eu aprendi pela dor, mas eu queria que vocês aprendessem pelo amor. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu comigo, do maior aprendizado que eu tive e o primeiro depois desse meu novo estágio. Após 6 meses na UTI, a médica veio e arrancou o cano da minha traqueia. E eu fiz isso aqui. Eu inspirei e eu expirei. Eu simplesmente respirei. Aos 22 anos de idade, eu fui apresentado ao ar.
Aí você vai dizer assim: não, Márcio, você não foi apresentado ao ar, você já respirava. Mas não. Aos 22 anos de idade eu fui apresentado ao ar, porque infelizmente, pessoal, a gente só dá valor ao que tem quando perde. Eu precisei perder para perceber o quanto a vida me dava. E hoje eu vejo diariamente pessoas reclamando. Pessoas que reclamam do ônibus lotado, mas querem agradecer que tem perna para andar. Gente que reclama do reboco da casa caída, mas quer agradecer que tem casa para morar. Gente que está reclamando do trabalho, mas quer agradecer que dali tira o seu dinheiro, o seu subsídio. Pessoal, reclamar a gente pode reclamar sempre, mas se reclamar e resolvesse, vai reclamar todo dia para voltar a andar. Mas não é isso que dá. Enfim, a vida tem inúmeras possibilidades. Às vezes eu não preciso mudar de onde eu estou, eu preciso apenas aprender a enxergar a vida de outro modo. Escreva a sua própria história. É assim que eu escrevo a minha. Eu reinventei e reescrevi a minha história. Eu mudei a minha maneira de ser para depois mudar a minha maneira de pensar. E aí eu parei de dar desculpa e justificativa e comecei a arranjar a solução. Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar. E vocês não são o que aconteceu na vida de vocês. Vocês são o que vocês escolhem se tornar. E o que eu espero hoje aqui nesse palco é ter mudado a escolha de vocês diante dos seus desafios. Que seja agora uma escolha de superação.